Em tudo, diz a palavra de Deus, dai graças. E a gente dar graças nas coisas boas é uma coisa, mas dar graças em tudo nem sempre é fácil. Depende de nós entendermos que mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas batalhas, o nosso Deus sempre quer falar conosco. E é nesse momento que nós aprendemos um pouco mais quando nós colocamos as nossas vidas sob a palavra dEle. É sempre sob a palavra dEle que nós vamos lançando, né, as nossas redes, vamos sendo abençoados e vamos abençoando também. E nessa noite, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da palavra de Deus. Coisa que todos nós, como discípulos e discipuladores, temos que andar nessa visão, nesse entendimento e nessa submissão à palavra de Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. Sermão da Montanha, Mateus 7, a partir do verso 22. 24, amados. Mateus 7, a partir do verso 24. Vou aguardar um pouquinho, tem alguns irmãos ainda localizando o texto. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Verso 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados. Pai de amor, muito obrigado, nosso Deus, porque aqui estamos reunidos em torno do Senhor e da sua palavra. Pai, mais uma vez, fale conosco, assim como sempre o Senhor continue falando através dos seus servos que aqui são usados como instrumento nas tuas mãos. Pai, temos ouvido a tua palavra, temos meditado, temos refletido nela, mas sobretudo, nos ajude a praticá-la, conforme o Senhor exorta na sua palavra, que aquele que ouve e pratica estas palavras, são comparados àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Nos capacite nesta noite, mais uma vez meditarmos e refletirmos nesta palavra, mas sobretudo no dia a dia, mesmo em meio a tempestades, nós continuarmos edificando a nossa casa sobre a rocha, e assim na evidência da prática desta palavra, fazermos a diferença, sermos o sal da terra e a luz do mundo, sermos, Senhor, seus verdadeiros discípulos, conforme a tua palavra assim nos exorta, e nós pedimos essa capacitação nesta noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, nesse texto, que a palavra do Senhor fala sobre esses dois alicerces, nós vamos observar que Jesus está terminando, fazendo um fechamento, encerrando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 de Mateus,
capítulo 6 e capítulo 7. Então encerra Jesus falando sobre esses dois alicerces. Mas o que Jesus falou em todo o transcorrer do Sermão da Montanha? Jesus falou grandemente sobre as bem-aventuranças, aonde é o começo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, e aí por diante, ele começa desta forma. Mas Jesus ainda incita os seus discípulos que aqui estavam a ser o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, a fazer a diferença aonde eles estiverem. Os discípulos foram enviados a evangelizar, foram enviados a testemunhar dessa palavra. E Jesus, nesse sermão, deixou muito claro que eles deveriam e haveriam de fazer a diferença, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus falou de outras coisas também. Jesus falou de oração, Jesus falou de jejum, Jesus falou de amor incondicional, Jesus falou de perdão, Jesus falou do não julgamento, e Jesus também falou sobre os falsos profetas. No mínimo 5 temas, mas dá mais temas do que isso. Jesus deixou muito claro, detalhadamente, esse discurso do Sermão da Montanha. E ele encerra dizendo, olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Observe bem, amados, não seremos somente ouvintes, mas acima de tudo praticantes daquilo que nós ouvimos. E temos ouvido aqui mensagens graciosas. No aniversário da igreja, todos os temas aqui trazidos foram mensagens grandiosas. Eu fiquei realmente emocionado com aquele testemunho da pastora Maria Isabel. Falou muito, muito ao meu coração o drama, a luta, a batalha espiritual que aquela mulher passou até hoje ser uma missionária mulher de Deus, uma detentora de uma autoridade fundamentada na palavra de Deus, uma autoridade que vem de um revestimento lá de baixo, né? Uma autoridade que vem porque ela passou por grandes crises, grandes vales, desertos, até em momentos de ser até possível assassinada, como ela aqui testemunhou. Mas ela passou sobre isso. Ela passou por essas provações. E o interessante, amados, é nós entendemos que quando Deus tem um projeto para cada um, e aqui tem, eu entendo assim, para cada um de nós, o importante é você abrir o coração para a palavra de Deus, refletir nessa palavra e observar o fechamento da palavra de Deus aqui nesse Sermão da Montanha. Os dois alicerces, aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus. Qual é a comparação? Sobre as duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia, qual a diferença? Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se alguém aqui estiver construindo uma casa, tenho certeza, ninguém vai construir uma casa sobre a areia. Alguém iria construir? Tenho certeza que não. É sobre um fundamento, sobre um alicerce bem trabalhado, bem fundamentado, do qual vai dar consistência a esta casa diante das tempestades. E quem aqui nunca passou por uma tempestade? Quem aqui nunca passou por uma crise que seja? Todos nós, com certeza, já passamos por muitas crises e muitas tempestades. E por que aqui estamos? Entendo eu, amado, que nós já estamos aqui alicerçados com a nossa casa sobre a rocha, amém? Você não somente é ouvinte, mas acima de tudo praticante desta palavra. No momento das tempestades, das adversidades, e essas tempestades, os ventos, os grandes ventos vêm sobre as duas casas, tanto aquela fundada sobre a rocha, como aquela fundada sobre a areia, não há como não vir. E vem mesmo, muito forte.
Mas se a tua vida está alicerçada na prática da palavra de Deus, então a tua vida está sustentada com a casa sobre a rocha. E aqui eu quero entender, amados, que o Senhor é muito claro, depois que ele encerra o sermão da montanha, ele diz tudo o que ele tinha a dizer sobre vida, sobre morte, mas sobretudo sobre esperança, sobre expectativa de viver sob a graça de Deus. É a casa alicerçada sobre a rocha, quando vêm as tempestades, e essa casa não cai, ela permanece. E aí eu quero profetizar que as nossas casas estão sustentadas na rocha, prática da palavra de Deus. E observe que quando Jesus termina, encerra, diz aqui o narrador, no verso 28, e aconteceu que concluindo, ou seja, fechando esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da sua palavra. Tudo aquilo que Jesus tinha falado tinha consistência, era algo diferente, era algo transparente, tinha simplicidade, mas também tinha poder nessas palavras. Ou seja, a multidão ficou assim, abismada, mas olha que clareza, que sutileza dessa doutrina. A multidão se admira de uma doutrina diferente, até então não ouvida, não com a oportunidade de ter ouvido aquelas palavras, mas naquele momento o sermão de Jesus fala diretamente aos corações. E observe o que diz no verso seguinte: porquanto os ensinava com autoridade. Olha aqui, com autoridade, e não como os escribas. Por que será que Jesus falava com autoridade? Em primeiro lugar, nós temos que entender, amados, que toda autoridade ela vem da palavra de Deus quando ela tem consistência nos nossos corações. E eu quero aqui profetizar, amados, de que você pense, reflite, mas sobretudo que essa palavra faça a diferença na sua vida. Que todas as profecias que aqui são ditas, são relatadas, são anunciadas, realmente aconteça, mas sobretudo, que a tua vida seja uma vida de prática desta palavra, para termos a autoridade. Eu quero levar a igreja a um outro texto, logo aqui a seguir, no capítulo 8, onde fala sobre o centurião, onde também fala sobre autoridade. Capítulo 8, verso 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E amado, centurião, nada mais, nada menos que era um capitão de 100 homens no exército romano. E aquele que tinha autoridade mesmo. Ele podia mandar os seus soldados, mandar os seus criados, e eles eram obrigados a obedecer. Mas observe que o centurião disse assim, que ele era homem sob autoridade. Não há autoridade que não tenha revestimento. Toda autoridade precisa ter revestimento. Em primeiro lugar, o revestimento vem pela palavra de Deus concretizada no coração e transformando a sua vida em prática, em exercício, em atitudes. Você será um discípulo e um discipulador com autoridade quando nesta visão você caminhar,
nesse entendimento você caminhar. E observe uma coisa, que o centurião, o capitão romano aqui do exército romano, ele não estava preocupado com nenhum dos seus filhos. Ele estava preocupado com quem? Com o seu criado. Você já pensou alguém preocupado realmente com o seu criado? Dificilmente alguém iria se preocupar. Mas este homem não. Ele era um homem, uma autoridade, ele estava preocupado que ele tinha um criado, do qual ele tinha autoridade sobre esse criado. Mas ele não tinha nenhuma autoridade para trazer saúde, restauração a esse criado. E ele foi buscar a quem? A quem detinha a autoridade. Será que nós estamos sob essa autoridade? Vamos procurar autoridade em quem tem autoridade para nos passar. E a autoridade só vem pela palavra de Deus. E nós vemos aqui que o centurião entendeu isso, que a palavra do Senhor é autoridade, é revestimento. E disse Jesus: eu irei e lhe darei saúde ao seu criado. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Os amados entenderam qual é o entendimento de quem tem autoridade na palavra? Somente Jesus. Ele tem essa autoridade. Mas nós precisamos estar sob esta autoridade. A palavra do Senhor é a maior autoridade sobre as nossas vidas. E quem são também autoridades das nossas vidas? Nossos pastores também são autoridades. Autoridades espirituais constituídas pelo Senhor. Amém? Quando eu fico imaginando, lendo esse texto do centurião, ele relatando essa preocupação com o seu criado, buscando o encontro com Jesus, para que o Senhor Jesus desse uma palavra de bênção, de cura para o seu criado, mas ele foi aberto, ele falou: olha, Senhor, eu não sou digno. Talvez ele pensasse: eu sou um pecador, mas eu estou lançando aqui sobre a tua palavra, que a tua palavra me abençoe, que a tua palavra traga cura debaixo do meu telhado, que o Senhor possa sarar o meu criado. E Jesus ficou realmente impressionado com um homem que era uma autoridade do exército romano, com tamanha expressão de fé. E aí nós vemos que na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos nesse tópico desse capitão, eu lembro da época, amados, que eu servi o quartel, 1900 antigamente. Não vou falar o ano porque já passaram alguns anos. E observe que no quartel a gente depara com muitas coisas. E havia dois oficiais realmente tremendos lá. Um era o oposto do outro. Um oficial realmente era o calo seco dos soldados. Pegava no pé mesmo. Era aquele camarada, como se diz, cri-cri. Complicava tudo. Tudo que ele poderia complicar, ele realmente pegava no pé, judiava, dava parte. Ou seja, como diz na gíria, azucrinava mesmo a vida dos soldados. Em um certo momento o soldado falou assim: poxa, se entrasse para uma batalha e esse cara fosse comandante, o primeiro tiro que eu daria nele. E eu falei para ele assim: olha, se você errar eu acerto. Aí os seus amados veem que eu não era uma figurinha não, era uma figurona, né? E eu tive sorte no quartel, eu no exame de tiro, no teste de tiro, fui terceiro colocado, medalha de bronze. Não era ruim, me dei bem com esse negócio de dar tiro, né? E eu pensei, se acontecer isso, terei prazer também de dar um tiro nesse camarada, porque o cara não era fraco não. E naquela época eu estava começando a minha conversão. Mas, amados, tudo tem o seu contra, né? Havia um outro oficial que era interessante. O nome dele chamava-se Tenente Oliveira. Um cara até hoje que eu lembro dele com saudades. Quando a tropa saía fazendo o exercício, correndo, caminhando e muitas vezes até fardado, com um fuzil do lado, esse oficial ele colocava um soldado antigo ou um cabo na frente da tropa, um sargento do lado, e ele ia atrás.
atrás daquele grupo, daquele pelotão. E ele ia ali acompanhando o pessoal, conversando, animando, e sempre ficavam alguns retardatários, os mais pesados, mais um pouco assim, obeso, né? Às vezes não aguentava, não tinha tanta resistência para fazer todo o trajeto, e o trajeto cada vez mais aumentava. Cada dia que a gente saía tinha um trecho mais expandido. Eu era magrinho, sempre me dei bem com isso, 60 quilos por aí, sempre eu chegava, meio no pó, mas nunca fiquei para trás. Mas eu observava, quando chegava no quartel, depois de alguns 5, 10 minutos, aquele oficial chegava com os retardatários, e chegava conversando, chegava animando, dando força, né? Encorajando, incentivando, ou seja, aquele cara que dava ânimo à tropa. E um belo dia eu pensei comigo, fiquei com inveja, porque o pessoal chegava sorrindo, conversando, né? Falei, caramba, os retardatórios é melhor do que a gente, porque chega junto com o oficial acompanhando, ainda chega conversando, sorrindo, batendo papo. Aí um dia eu estava um pouco cansado, né? Falei, hoje eu vou ficar, meu dia, vou ficar para trás. Vou ter esse direito também, né? E eu fui ficando e acompanhei a turma, os retardatários. Cheguei junto lá, conversando, batendo papo. E aquele oficial sempre com aquela disposição, sempre com aquele ânimo, batendo papo, conversando. E chegamos no quartel, aconteceu um fato inusitado. Cheguei ali, tranquilo, como se estivesse cansado mesmo. E ele chamou eu para um canto assim e falou assim, Figueiredo, vem cá. Figueiredo é meu nome de guerra. Chega aqui um pouquinho. Eu falei, opa, vou bater mais um papo. Ele falou assim para mim, olha, Figueiredo, você embromou hoje. Não faça mais isso. Eu falei, caramba, pegou a coisa, né? Fiquei quieto e tomei aquilo como uma lição. Porque aquela pessoa, ele tinha uma autoridade sobre mim. Ou seja, ele conhecia a tropa. Ele conhecia cada um dos componentes dos soldados. E ele percebeu que eu estava de fato embromando. Eu tinha condições de acompanhar o pelotão. Mas eu não acompanhei. Ele deu aquela puxada de orelha. Não foi com aquela autoridade grosseira, mas com uma autoridade conquistada. E quando nós temos autoridade que é conquistada, aí, amados, a gente baixa a cabeça mesmo. Porque tudo vem com amor, com carinho, com respeito. E Jesus diz isso aqui no verso 12 do capítulo 7, Sermão da Montanha. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como nós gostaríamos de ser tratados, como nós gostaríamos de ser respeitados, honrados. É da mesma forma que nós temos que semear. E o discípulo, o discipulador, tem que ter esta visão. Você muitas vezes vai ter que acompanhar aqueles que ficam para trás. Aqueles que ficam lá, que não acompanham aqueles da frente. Precisamos ficar no passo deles. Ajudar, incentivar, acolhê-los, abraçá-los. Muitas vezes sentir as suas dores e chegar no destino animando-os a prosseguir. Senão a nossa visão vai estar distorcida. Jesus estava sempre junto ao lado dos seus discípulos, apoiando os seus discípulos, exortando os seus discípulos. E amados, para a autoridade, eu vou citar aqui 3 requisitos do qual é importante nós entendermos o que é a autoridade e o reconhecimento da autoridade. Primeiro requisito, reconhecer que toda a autoridade procede de Deus. Toda autoridade tem respaldo da sua palavra. Se não da sua palavra, também tem a autoridade fundamentada na lei secular social. Vamos dar uma olhada em Romanos 13. Alguém pode nos ajudar lendo em Romanos 13, versos 1, 2 e 3. O que Paulo fala sobre a autoridade e sobre a submissão à autoridade.
Amém, amados? Eu acho que o texto ficou bem claro. Toda a autoridade é constituída por Deus, mesmo que seja a autoridade terrena. Observe que os juízes, os magistrados também estão sob a autoridade. Eles não estão acima da lei. Sempre que algum magistrado exerce alguma atitude acima da lei, ele chama atenção. Ele não pode, ele também está submisso à lei secular. O policial também, ele está submisso a uma autoridade acima dele. Ele está submisso a uma lei secular. Ou seja, o magistrado, o delegado, todas essas autoridades que na palavra de Deus são constituídas por Deus, também estão sobre a autoridade, e nós devemos respeitá-las como autoridade constituída por Deus. O segundo requisito, amados, seria negar a si mesmo, viver e caminhar sob a vontade de Deus, ou seja, maximizando sempre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus foi muito claro: quem quiser vir após mim, primeiro ponto, negar-se a si mesmo, ou seja, entender que em tudo e sobre tudo está o controle de Deus. Mas é difícil nós entendermos isso quando estamos no deserto, no vale, quando a nossa casinha está enfrentando tempestades, ventos fortes, mas mesmo assim termos a certeza, a fé daquele centurião, que a palavra do Senhor vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso barco. Há uma palavra de bênção que sustenta. Amém, amados? Esse entendimento, ou seja, eu não estou no controle, mas tem alguém que está no controle. E quem está no controle tem autoridade sobre as tempestades que vêm sobre a nossa casa. Você tem essa fé? Você crê nisso? Há um entendimento que a palavra do Senhor tem autoridade, tem revestimento para acalmar as tempestades. Ou seja, eu nego a mim mesmo para viver uma vida sobre esta autoridade de Deus. É o entender que o Senhor está no controle. Vamos ler o que diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51. Quem achar pode ler para nós. Verso, se não me falha a memória, 17. Amém? No verso 16, um pouquinho anterior, diz assim: porque não compraste em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E o 17, confirmando que o irmão já leu: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que significa isso, amados? A um coração realmente que entende que o Senhor está no controle. Ou seja, eu abro, Senhor, mão de tudo. Eu entendo que o Senhor está no controle. Eu necessito desta palavra para a minha caminhada, para o sustento da minha jornada, para o equilíbrio das minhas emoções. E quando a casa é abalada, amados, é a mesma coisa que as nossas emoções estão abaladas. E há momento que as emoções falam forte. Eu estava dizendo com o irmão, ele estava realmente muito angustiado e até irado. Eu falei: irmão, esse é o momento de você quebrantar o seu coração e chegar aos pés da cruz. Senhor, tem misericórdia do teu servo. As emoções estão à flor da pele. Porque se nesse momento nós formos agir, a nossa casa vai ruir por terra. Ou seja, a areia vai se mover. Mas se você não agir, você vai entender que há um Deus que vai agir por você. Que está no controle da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você se propõe a fazer para o seu Deus. Ou seja, a este coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais vai desprezar. E Ele diz na sua palavra que a um coração soberbo será desprezado, mas humilde, o Senhor vai estar com o coração humilde. Porque esse coração humilde é aquele que entrega a sua vida ao controle do seu Deus. E será que nós temos entregue? Será que nós temos sentido que precisamos
dessa palavra constituída no nosso coração. Terceiro e último requisito, amado, estarmos constantemente em comunhão com Deus. Veja bem, o primeiro é reconhecer a autoridade, o segundo é negar-se a si mesmo, estar constantemente em comunhão com Deus, manter íntima comunhão com Deus, abrir o coração para a casa permanente do Espírito Santo. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente ele vê as suas próprias limitações, as suas próprias falhas. Eu sempre digo, conhecimento. Muitos de nós corremos atrás de conhecimento. Mas aquele conhecimento que não agrega mansidão e humildade, ele vai agregar outra coisa, soberba. E aí você vai se tornar escravo de si mesmo e vai gerar escravos. Mas todo conhecimento que vem de Deus, agrega mansidão e humildade. O que Jesus diz para os seus discípulos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e... Amém? Conhecimento de Deus agrega isso. Mansidão e humildade, reconhecimento da autoridade de Deus e daquele dos quais Deus dá autoridade, muitas vezes até para nos exortar quando preciso. Por que não? Quem não precisa de exortação? Eu digo nas mensagens que foram lançadas aqui no aniversário da igreja, Deus falou muito ao meu coração. Preciso refletir em muitas áreas ainda da minha vida. Palavras graciosas, abençoadoras, palavras de autoridade, como aquele centurião entendeu, sob a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, diga somente uma palavra e haverá cura daquele meu criado amado. Não era filho, mas era um criado. E aquele centurião desejava a cura daquele criado. Nós desejamos a cura daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos orado pela cura do Paulo, de outros amados. Senhor, é a tua palavra que tem poder, não é a minha palavra, mas sob a tua palavra. Ou seja, reconhecer a autoridade do Senhor na sua palavra. Reconhecer que há autoridades constituídas do Senhor na sua palavra. E o fator mais importante, amados, será que nós conhecemos as nossas limitações? Conhecemos aquilo que está dentro do nosso coração? Os nossos desejos, será realmente se está ou não agradando o nosso Deus? Eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias, Salmos 139. Já vamos estar encerrando, que temos um novo empreendimento. Salmos 139, versos 23 e 24. Nesse ponto, Davi rasga o seu coração diante da soberania de Deus. Ele abre, ele tem dúvidas de que realmente o seu coração agrada ao Senhor. Ele diz aqui, verso 23, sonda-me, ó Deus, ou seja, esquadrinha o meu coração, examina o meu coração, e conhece o meu coração, prova-me, colocou o seu coração à prova, e conhece os meus pensamentos. Ou seja, ele abriu, ele teve dúvidas de que realmente era uma pessoa cujo coração agradava a Deus. Será que o nosso coração está agradando a Deus? Será que o meu coração está agradando a Deus? Será que eu tenho colocado o meu coração à prova de Deus? Será que eu tenho colocado os meus pensamentos à prova de Deus? Davi colocou, e diz a palavra testemunhada que ele era o homem segundo o coração de Deus. E observe que Davi cometeu muitos erros, pecados realmente complicados, em função da fragilidade humana. E nesse momento ele fala, Senhor, sonda, esquadrinha, examina. E ele diz aqui no verso 24, e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que não esteja realmente do seu agrado, alguma coisa, Senhor, que não está em conformidade com o seu querer, sonda-me e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, dirige o teu servo, o teu filho, o teu ungido, pelo caminho da verdade.
pelo caminho da autoridade, pelo revestimento da tua palavra. Esse é a visão, ou essa é a visão de todo discípulo e todo discipulador, é estar sob essa autoridade, e pedindo principalmente que o Senhor sonde o seu coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, o profeta aqui abre o pensar de Deus. Quem o conhecerá? E o próprio Senhor fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, nada passa diferente aos olhos de Deus. Nós podemos enganar uns aos outros, eu posso até enganar o pastor Luiz Carlos, mas eu não posso enganar a Deus. Ele prova, ele esquadrinha, ele examina o meu coração. Não há como enganar, não há como mascarar, ele conhece com profundidade. É nesse sentimento de humildade que nós precisamos abrir o coração e reconhecer a autoridade do Senhor constituída na sua palavra. Esta palavra tem poder sobre a mim e sobre a tua vida. E nós vemos, amados, um exemplo disso, quando nós olhamos Jesus dando esse testemunho. Vamos ler João 5,19, sobre que autoridade Jesus estava, ele foi o exemplo em tudo. João 5,19, Evangelho de João. Depois nós vamos estar lendo o 30, para fazer o fechamento dessa palavra graciosa de Deus, que fala sobre autoridade. João 5,19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Ou seja, o Filho é um espelho do Pai, ele está ali sob a vontade do Pai. Fica mais claro, amados, quando nós olhamos o verso 30. Alguém pode ler para nós o verso 30? Amém? Jesus aqui confrontando, e ele dizendo que ele estava sob a autoridade do Pai, do revestimento do Pai. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a minha pergunta para a igreja agora: quem está te enviando? Quem está enviando você? Em que missão você está? Qual é o propósito realmente da sua vida? Jesus sabia. Ele sabia de quem estava ouvindo, quem estava enviando, qual era a missão que ele tinha para fazer pela frente. Será que nós sabemos? Nós temos esse discernimento? Nós temos um coração quebrantado, aberto, sensível a ouvir a palavra do Senhor, a meditar, a refletir nela e, acima de tudo, a praticar esta palavra? Aqui, amados, é uma pergunta, é um legado que fica com cada coração nesta noite. Longe de mim julgar, porque no sermão o Senhor Jesus foi muito claro: não julgueis para que não sejais julgados. Eu não tenho esta autoridade, mas eu tenho autoridade pela palavra do Senhor de abençoar. Essa semente que nós temos que levar, sermos abençoadores, sermos discipuladores, sermos exortadores, sermos edificadores, sermos consoladores. A palavra nos dá essa autoridade. É nessa visão, nesse entendimento que a igreja precisa marchar. E nem todos, às vezes, estão no mesmo pelotão. Alguns ficam no pelotão de trás. Mas quem vai acompanhar aqueles que ficam no pelotão atrás? Nós precisamos pensar nisso. Às vezes, somos nós mesmos que vamos acompanhar os mais fracos, para que lá na frente eles ficam fortalecidos, cheios de fé, de esperança e de amor. E todos nós vamos chegarmos juntos no final da batalha. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra que não é minha, mas é do Senhor. Quando eu refleti nessa palavra, eu primeiro foi que eu comi e bebi dela. Me alimentou muito.
e eu preciso repensar, rever o que está no meu coração, reconhecer as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, diante de uma palavra de grande poder, de grande autoridade, que essa autoridade possa estar revestindo a toda a igreja neste momento. Amém? Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos estar orando, encerrando este momento. Passei um pouquinho do tempo permitido, mas a misericórdia do pastor Luiz Carlos vai estar sobre a minha vida. Amém? Pai de amor, muito obrigado, nosso Deus. Muito obrigado porque temos esta palavra graciosa e abençoadora, esta palavra que já é autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus filhos, os teus soldados que aqui estão presentes, discípulos e discipuladores, do qual todos nós somos. Agora, Pai, nos reveste na autoridade da tua palavra, para que sejamos semeadores desta palavra, Senhor, abençoadores conforme o Senhor nos exorta, porque nada de nós mesmos podemos fazer se não formos capacitados pelo Senhor, se não andarmos com o coração aberto, sensível ao poder da tua palavra, e que nessa noite possamos nos humilhar e entregar, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos ao controle do Senhor e da sua palavra. Pai, muito obrigado, porque até que o Senhor tem nos abençoado, e se porventura houver algum pecado, pedimos o teu perdão, a tua misericórdia, que recaia sobre nós, sobre mim e sobre a tua igreja. Pai, muito obrigado, nós oramos, agradecemos e tomamos posse em nome de Jesus. Amém?